Fala, lojista! Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um podcast Varejo na Prática. Eu sou o Dino Gueno, consultor de marketing de varejo, autor do livro A Loja que Vende, também mentor de empresas de redes de varejo hoje. Mais de 200 empresas usam nossa metodologia. E eu tenho uma convidada super especial hoje no nosso podcast Varejo na Prática, para a gente falar, sabe de quê? Como a arquitetura comercial, como o retail design vai fazer a tua rede aí faturar mais, né? Como é que você pode usar essa estratégia, essa inteligência para fazer a tua rede faturar mais? E para isso eu convidei minha colega de ESPM, ela que é presidente do RDI, que é o Retail Design Institute, a Annelise Campoy. Ela é sócia fundadora da Acampoy. Pronunciei certo, Annelise? Correto, é a Campoy. Então tá bom. É formada em edificações e também em arquitetura, e ela tem MBA em mercado e consumo. Ela passou por grandes empresas como a Vivo, a Nike, né? Na Nike ela cuidou da implantação do Nike Store no Brasil, os espaços Store in Store também. Na Campoy Arquitetura ela atua como diretora criativa e comercial, atendendo grandes redes do Brasil e da América Latina, né? Como por exemplo a Vans, Timberland, Fila, Nike, Banco Sicredi, Riachuelo, Claro, Vivo, Embratel, enfim, tantas outras redes. E ela vai compartilhar um pouco da experiência dela aqui e da paixão dela pelo design de varejo. Seja bem-vinda, Annelise. Obrigada, Dino. É um prazer estar aqui com você. A gente está aí conversando há bastante tempo para fazer esse bate-papo tão bacana, né? Nós que somos apaixonados por varejo, quando a gente entra em varejo não sai mais, né? A gente fala que é um bichinho que pica, né? E é um prazer estar aqui, agradeço o convite. Acho que vai ser um bate-papo super interessante. Aí espero ajudar muitos lojistas, né? E colaborar junto. Mas esse é o nosso objetivo aqui no nosso podcast. Nós temos 3 podcasts diferentes e esse aqui é o Varejo na Prática. E o nosso objetivo aqui, Annelise, é ajudar quem nos assiste a aumentar o seu faturamento. Eu sempre falo assim, faturar o próximo milhão. Às vezes o próximo milhão quer dizer o próximo milhão em uma semana, né? Depende do faturamento. O próximo milhão pode ser em um mês, o próximo milhão pode ser em um ano, né? Então não importa esse tamanho desse desafio, a gente está aqui para compartilhar estratégias. Annelise, você começou sua carreira lá em 98, mais ou menos, né? De lá para cá, o que mudou na arquitetura de varejo, na tua opinião? Olha, bastante coisa, né? Acho que nós tivemos aí, principalmente nos últimos anos, uma aceleração enorme, principalmente em tecnologia. Quando eu comecei em 1998, eu lembro que eu entrei na Vivo, que na época era Telesp celular, quando houve a privatização de telefonia no Brasil. Então, o celular eram uns tijolos enormes, e eu entrei exatamente numa empresa de telefonia celular. Então, eu acompanhei toda essa transformação, fiquei 6 anos na Vivo, então acompanhei toda essa transformação. Para vocês terem uma ideia, só tinha uma loja física, que era ali nos Jardins, na Colombo. Depois eu acompanhei um boom de lojas, então a gente abria cerca de 60 lojas por ano, foi uma loucura. Então, desde lá que houve a privatização, daí vieram outras companhias de telefonia celular, a transformação foi gigantesca e muito rápida, né? Quem não lembra daqueles tijolos, do BIP? Então, tudo isso hoje, da câmera digital que a gente tinha que tirar foto nos lugares, uma qualidade muito inferior que a gente tem hoje no celular. Então, você imagine, tudo que a gente via em 1998 eram coisas enormes, e nós hoje temos todas essas tecnologias num único celular, né? Então, a transformação que isso trouxe para o consumidor e para os lojistas foi gigantesca, possibilidades enormes, né? Muda o estilo de vida, ou mudam os hábitos, novos produtos são incorporados, né? E a loja muda junto, né, Annelise? Porque se mudou o produto, vai mudar a exposição, vai mudar a experiência. Ou seja, uma loja que não está renovando, pelo menos fazendo uma grande renovação a cada 5 anos, né? Mas, assim, transformando é sempre, mas uma loja que não faz uma transformação grande a cada 5 anos, ela ficou para trás há muito tempo, né? Na verdade a gente falava isso, que eram 5 anos, a vida útil de uma loja. Hoje a gente não fala mais isso. Na verdade, não existe essa questão mais de vida útil, porque a loja ela tem que ser flexível. Então você tem que mudar sempre o visual merchandising da loja, vitrine, comunicação, e não a cada 5 anos, porque o seu consumidor,
ele está muito acelerado e ele quer ver essa mudança rápida. Então, como a sua loja permitir que ela seja flexível e você mudar ela, que seja a cada 6 meses ou pelo menos uma vez por ano, transforma isso para o consumidor. E também se atentar, né, com vitrine, datas comemorativas, onde você pode trazer, né, coisas novas para dentro da loja. E isso tudo é bom para o consumidor, né? Porque comprar por comprar, você entra na internet hoje ou no seu próprio celular, né? Não tem mais entrar na internet, a gente está na internet o tempo inteiro, né? Eu estou falando uma frase que é muito antiga, né? Mas não existe mais isso, entrar no celular, entrar na internet. A gente está o tempo todo conectado. Enfim, para comprar é um clique. Hoje você faz um clique no próprio Instagram e compra, né? Então você tem N plataformas para comprar. A loja é um outro espaço, é um espaço realmente de experiência e contato com o cliente, relacionamento com o cliente. E para você se relacionar com o cliente, o que você tem que fazer, né? Então, primeiro conhecer esse cliente. Primeiro conhecer para quem você vende, quem é a sua comunidade local, né? Como é a sua rede social, com quem você se relaciona, e isso traduz no seu ponto de venda, né? Esse estudo e esse conhecimento profundo do cliente é fundamental, né? Porque a loja, ela precisa estar desenhada para uma melhor experiência, né? Uma menor fricção, menor dificuldade possível, né? Para ele permanecer o maior tempo possível. Como é que eu vou entregar uma loja com essas qualidades, né? Como é que eu vou entregar uma loja com esses diferenciais se eu não conheci profundamente o cliente? E aí no varejo, de forma geral, essa é uma escolha difícil, né, Annelise? Eu vejo acompanhando redes de varejo, né? Principalmente redes regionais, que tem uma atuação muito forte em determinados estados. Falar de escolha de cliente ou de cliente ideal sempre soa como perder algo. E de fato né? Quando eu escolho um grupo de clientes, eu estou abrindo mão de outra. Só que ao mesmo tempo, é aquela história, né? Quem tudo quer, nada tem. Se eu quero fazer uma loja para todo mundo, eu não agrado ninguém, né? Se eu tento ser algo para todo mundo, eu não agrado ninguém. Você já teve esse conflito de conduzir mesmo uma marca para um público, mas lá dentro ainda ter esse sentimento de não, peraí, mas a gente quer falar com mais gente, a gente quer abrir mais esse escopo? A gente sofre isso bastante, né? Principalmente com lojas multimarcas, né? Então, assim, eu atendo lojas multimarcas, principalmente da área esportiva, porque como eu trabalhei na Nike muitos anos, os clientes hoje eu atendo muitas marcas esportivas e ao mesmo tempo atendo muita multimarca. E o que acontece com uma multimarca? Geralmente ela quer que o cliente tenha tudo ali. Então, assim, mas isso, o que aconteceu? Os espaços começaram a ficar cada vez mais caros, né, principalmente em shopping center, e impossibilitando você ter uma gama muito grande de produto e o estoque é muito caro. Então, você ficar com um estoque ali muito tempo é muito dinheiro parado, é um fluxo de caixa que você bem sabe, Dino, que é enorme. Então, primeiro, quais são os itens, quando você vai fazer uma loja, realmente quais são os itens que seu cliente mais procura? Então, assim, como que a gente faz esse filtro? A compra no digital nos ajuda muito com os dados. Principalmente redes que nasceram no digital, como elas decidem aonde elas vão abrir loja, qual é o tamanho da loja delas e o sortimento. É justamente ela filtrando esses dados e vendo o que mais vende. Então, ela faz a sua loja física, que fortalece 3 vezes mais o seu e-commerce, o seu digital, e sua loja física, onde vende mais no digital. Então, como a gente escolhe um sortimento? Com dados, sendo ele digital ou físico. Você sabe a cartela dos seus clientes, o que mais vende e o que não vende. Você vai comprar mais? Você vai estocar na loja? Bom, se um cliente ou outro quer, daí você tem a possibilidade de deixar no seu e-commerce, deixar no seu digital e fazer entrega rápida para o seu cliente. Ou ele mesmo retirar na loja. Então, hoje a gente não precisa mais de espaços físicos tão grandes numa loja multimarca e a gente faz essa integração entre o físico e o digital numa forma muito mais rápida, né? Você tendo terminais na própria loja. Então, por exemplo, falando de tênis de mesa, você tem uma infinidade de produtos. Você precisa ter isso tudo na loja? Você precisa expor, às vezes, uma mesa de ping-pong enorme na loja?
Não. Então, são essas escolhas que são muito importantes num design estratégico, é o que o Retail Design faz. Ele vai desenvolver junto com o cliente esse design estratégico de jornada do cliente, inclusive entrando no sortimento, né? Perfeito. Por que então, você falou de Retail Design, que é uma das tuas, que você é referência no Brasil, né? Tanto como consultora, como empresária, também como professora. Por que uma rede precisa se preocupar com Retail Design? Você já deu algumas pistas aqui, né? Fluxo de caixa, aproveitamento do chão de loja, máximo aproveitamento do chão de loja, que é cada vez mais caro, mas o que mais? Bom, é uma grande diferença. Por exemplo, quando você vai fazer uma reforma numa loja, você contratar um arquiteto, você fala, poxa, eu vou contratar um arquiteto, eu vou pegar o da minha cidade aqui, vou listar alguns arquitetos. Só que existe uma grande diferença entre o arquiteto, que é um retail design, e um arquiteto que foi formado na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo. Geralmente, ele tem especialidade em design de interiores, né, para fazer. O arquiteto especializado em retail design, ele vai estudar juntamente com marketing toda a parte de design estratégico da loja. Então, assim, nós vamos estudar qual que é a estratégia daquela marca. Primeiro, quem é a marca, quem ela atende, quais são os produtos, qual é o tamanho de loja, a jornada do cliente, né? Como que começa essa jornada, se ele tem físico, se ele tem digital. Toda essa parte também de comportamento do consumidor, que a gente estuda isso, né, assim, assiduamente. Nós vamos em feiras especializadas, por exemplo, tem muitas feiras especializadas fora do Brasil e no Brasil em retail design, que tem retail design em varejo, né? Que seria, por exemplo, a NRF, que acontece em Nova York, Euroshop, que acontece em Düsseldorf, na Alemanha. Aqui no Brasil nós temos a Latam Retail Show, nós temos a BF, temos a própria feira de shopping center, a Expo Shopping, nós vamos ter a APAS, né? A Feira da APAS, que é de supermercado, que será no mês que vem, inclusive eu vou palestrar lá, uma palestra muito interessante sobre supermercado, né? Então, sobre design para supermercado. Então, essa é a diferença. A gente estuda isso, se especializa nisso para trazer resultado, que é um projeto voltado a trazer resultado. A diferença é que ele não é feito para ficar bonito apenas, esteticamente. O que um outro arquiteto está muito preparado para fazer uma loja bonita. Mas não, nós não temos esse estudo, nós temos o estudo de design estratégico para trazer resultado. Não tem como a gente fazer um projeto sem trazer resultado, né? Esse é o nosso trabalho, a gente mede esse resultado, né? Qual é a diferença de um projeto antes e depois e quanto ele teve maior faturamento, não só na loja, como também no seu e-commerce, no seu digital, no seu WhatsApp, porque a loja, ela impulsiona hoje um ecossistema. A loja hoje não funciona só como estoque mais. Você vai lá e compra o produto. Ela funciona como integração entre o físico e o digital. Ela funciona como seria estratégia de marca, né? Que seria como que a gente fala? Seria como multimídia também, enfim. Ela funciona como estoque também, né? Como uma extensão do seu estoque, como seriam lojas menores hoje, que também funcionam. Por exemplo, você tem no e-commerce hoje um seu CD, a loja ela funciona como uma mini distribuição também. Então, você pode distribuir e, a partir da sua loja, entregar no bairro mais próximo. Então, ela tem hoje diversos usos diferentes, né? E é isso que a gente estuda, né? Legal, incrível. E o que acontece, Annelise, com uma rede que não atualiza o design da sua loja, não faz essa atualização frequente, como você comentou agora há pouco, com estratégia, focada em resultado, com um time especializado em retail design? A diferença é aquilo que eu estava falando agora. Por exemplo, uma loja que não se atualiza, ela vai funcionar como estoque de produto. Então, ela vai armazenar os produtos, vai expor os produtos como uma loja tradicional. E uma loja que se atualiza, ela vai ter multiusos, né? Então, ela vai funcionar como mídia, você pode fazer ali uma transmissão ao vivo, vender pelo seu
o live commerce, você pode integrar no seu digital, você pode funcionar como um mini centro de distribuição, como um centro ali de relacionamento com a comunidade local, para fazer eventos, por exemplo, né? Você pode funcionar de diversas formas. A loja hoje, ela não tem um formato só. Ela não é engessada como um formato só. E se você não se atualiza, você acaba perdendo todas essas frentes de vendas. Porque hoje você não vende só balcão cliente. Você acaba vendendo, começa a sua jornada ali na pesquisa na internet, no seu Instagram, né? Como você se relaciona nas redes sociais. Então, a sua jornada começa bem antes. E a loja ali, ela vem como experiência, como contato com o cliente, né? Se você fica no formato tradicional, você perde todas essas vendas. Então, você multiplica isso pelo menos por 5 vezes a sua venda, né? Porque você tem pelo menos 5 usos diferentes na loja. Essa é a diferença. O quanto, na tua opinião, o ambiente de loja, né, a qualidade do projeto e, claro, da execução dele, né, quanto isso influencia na tomada de decisão do consumidor? Porque a gente sabe que a grande decisão de compra acaba sendo no ponto de venda, né? A gente tem o digital hoje, que permite que a gente, como você bem lembrou, torne a loja parte de um grande ecossistema e não mais o ator central, né? É o ator central da experiência, né? Porque ali ele tem o contato. Mas na loja, né? Quando eu trago o cliente para o ambiente de loja, eu consigo envolver ele nos 5 sentidos, eu consigo trabalhar um atendimento personalizado, né? Que o digital, isso ainda há uma limitação. Por mais que a gente use inteligência artificial, por mais que eu conheça os gostos daquele cliente, o histórico dele, ainda é um pouco limitado. O quanto, na tua opinião, o ambiente de loja influencia na tomada de decisão e no volume de vendas? Olha, nós temos as nossas decisões diárias, nós tomamos 30 mil decisões diárias em média. Dessas 30 mil decisões que você toma por dia, 95% elas são de forma intuitiva e emocional. Então, 95%. Para você tomar uma decisão no ambiente de loja, demora 90 segundos para você ter uma leitura do ambiente. Então, esses 90 segundos, você vai tomar você vai gostar ou não gostar daquele ambiente. Nesses 90 segundos, você já toma essa decisão. E depois, para você tomar a decisão de compra, 95% vai ser pela sua emoção. Então, assim, como é que você foi, o trajeto que você entrou ali, tudo isso é intuitivo, né? E nós temos os 4 sentidos, né? Nesses 4 sentidos, a maior parte das decisões é pelo visual. Então, o primeiro lugar seria o visual, depois nós temos, deixa eu até, tem uma colinha aqui, ó, disso. 93% é pelo visual, 6% é pela textura, que você pega nos produtos, você sente a textura, 1% é pelo som ou pelo cheiro, né? Então, assim, dessas decisões, todos esses sentidos de visão, tato, olfato, paladar e audição vão fazer você tomar as decisões. E quando isso é tudo pensado de forma estratégica, a sua venda é muito maior, né? Porque você está entendendo o comportamento do seu consumidor, você foi entender o que ele gosta, como ele gosta de ser tratado, como ele gosta de ver a mercadoria, que altura é ideal para ele ver, que altura é ideal para ele tocar, qual é o cheiro daquele ambiente. Por exemplo, quando a gente faz loja esportiva, nós temos um estudo de cheiro característico para essa loja. Por quê? Atividade física é um cheiro mais cítrico, que é o cheiro de academia, é o cheiro que você, quando você vai se trocar na academia, você lembra. Então, assim, tudo tem um porquê, né? Então, a mesma coisa, uma loja, por exemplo, de lingerie, né? Uma loja de lingerie também tem um outro cheiro, uma outra característica, né? Então, tudo isso é estudado de forma estratégica. Então, esses são os sentidos e a forma como você toma decisões diárias, que na maior parte, 95%, é emocional. Massa, perfeito. Annelise, vale tudo para chamar a atenção do cliente, né? Numa fachada, no ambiente de loja, ou a gente necessariamente precisa seguir um padrão ali que expresse alguma coisa específica, expresse a marca, por exemplo?
Eu não acho que vale tudo. Primeiro, acho que a premissa, né, é você conhecer o consumidor. Ele é o centro, né? Então, quem é o seu consumidor? Você não vai fazer uma loja com uma característica de fachada que ele não se identifica. Então, não vale tudo. Ah, qualquer coisa que eu vou fazer para chamar atenção. Não, é tudo pensado. Uma vitrine, ela é pensada, por exemplo, se ela vai ser aberta, se ela vai ser fechada. Que lado que a gente coloca a porta? Por exemplo, a gente estuda o fluxo na rua. Qual que é o fluxo de carro, o fluxo de pessoas. E isso determina, por exemplo, onde você vai se pôr a porta, onde você vai pôr vitrine, se vai ter vitrine ou não vai ter. Tem lojas que a gente indica que seja ela totalmente aberta, e a loja funciona como vitrine. Tem outras lojas, sim, que você quer que a pessoa pare, e olhe, tem uma outra característica que a gente tem mudado muito também nos projetos, é o piso. Porque hoje as pessoas, elas passam a maior parte do tempo, elas estão olhando no celular. Uma coisa que a gente não olhava alguns anos atrás, hoje a gente também olha a jornada do piso, né? Onde a pessoa está olhando, o trajeto, a diferença também, né, de textura no piso. Às vezes uma diferença de textura, a pessoa breca e olha. Então, tudo isso é pensado também, por exemplo, uma escada, onde a gente coloca a escada, o fluxo dela, né? Porque escadas que não são volantes, por exemplo, tem muito em lojas, tem uma dificuldade muito grande das pessoas subirem. Então, a gente pensa na escada, uma das coisas clássicas é abrir a escada, você começa com ela, né? Você vem e vai abrindo ela como um leque, se você tem possibilidade, porque ela vai se atenuando e você trabalha até a comunicação na própria escada, chamando para cima, né? Então, tem várias características que a gente pode fazer. E não vale tudo. O que vale é estudar o consumidor, estudar aquele local, né? Estudar onde ele está localizado, o trajeto que ele está fazendo, né? Qual é o fluxo, a iluminação natural do local, onde entra a luz, onde não entra a luz, o que eu vou fazer. Então, tudo isso é pensado para o consumidor. Perfeito. E, Annelise, como que a gente consegue expressar, né, o conceito de uma marca numa rede de lojas? Como é que a gente leva o conceito da marca, o seu posicionamento, a sua identidade para dentro de uma... Para dentro não, né? Para as lojas de uma rede. Como formar a identidade de uma loja, é isso? A Exatamente. Como pergunta? expressar na loja essa identidade? Ó, a identidade é um conjunto de coisas, né? Não é só na loja que a gente forma essa identidade. Então, a identidade começa com o estudo da marca, né? Como que é a marca, para quem ela foi pensado, qual a identidade dela, quem é o seu consumidor, como você já se relaciona com o consumidor. E através disso você vai trazer essa identidade para a loja. Então, a loja ela vai expressar a identidade da marca. Né? Então, a loja expressa a identidade da marca como? Estudando o que é a marca. Então, por exemplo, uma loja da NBA de basquete, ela tem uma identidade própria, mas nasceu aonde? Na marca. Quem é a marca? Quem ela atende? E essas características, elas são abertas para a gente transformar numa loja de experiência, por exemplo, né? Uma loja da Nike é a mesma coisa. A Nike, ela já tem uma característica. Então, ela fala assim, você tem um corpo, você já é um atleta. Então, é para qualquer pessoa. Com essa característica de identidade da marca, ela é transformada na loja. Não existe só um tipo de loja. Por exemplo, da Nike, hoje você pode fazer isso para outras marcas. Ela é segmentada, no caso da Nike, que é uma grande marca. Então, você é segmentado uma loja flagship, você é segmentado uma loja, seria Live, hoje a Nike Live, que ela é uma loja que a gente fala que é uma loja viva, voltada à comunidade local. Então, ela é estudada para identificar com aquele local de comunidade. O que a comunidade gosta, por exemplo, se são mais mulheres que compram ali, se elas vão procurar mais roupas para malhar, por exemplo, para fitness, ou se elas querem mais yoga. Então, com essas características de dados que você recolhe no digital, você transforma na identidade da loja daquele local. Para um lojista menor, como seria isso? Né? Quando a gente pega e fala assim, como eu vou trazer isso para um lojista de bairro? Como ele vai ter identidade local? Primeiro, qual é a marca dele, ele tem a identidade da marca e ele vai estudar a comunidade local. Quem é o cliente dele? O que ele gosta? Poxa, aqui nesse bairro, eu tenho uma loja, vamos supor, de um café. Vamos lá. Eu tenho um café local.
o que essa comunidade gosta? Qual é o horário que eles mais vêm? Ah, eles vêm mais às 3 horas. Então, às 3 horas eu vou soltar o meu bolo. Um bolo quentinho, que vai sair o cheiro determinado, e eu vou identificar isso na comunicação. Olha, o bolo é uma identidade daquele café, um bolo específico. Então, você vai estudar a característica daquele local também para trazer essa identidade na loja. Massa. Eu vejo, né, quando a gente fala de retail design, quando a gente fala de estratégia, para algumas redes regionais pode parecer algo que é só alcançável para as grandes marcas, para quem tem um grande investimento, mas é justamente o contrário, né? Quando você tem uma atuação regional, você falou do bairro, mas pode ser uma cidade, pode ser uma micro-região do Brasil, né? Você tem uma proximidade com a comunidade, você tem uma proximidade com o consumidor que muitas grandes marcas não têm, exatamente porque não tem essa flexibilização, como você citou agora, da Nike, né? Eu defino um padrão, eu defino alguns clusters, né, de loja, eu defino por tamanho, ou enfim, por características sociodemográficas ali daquele local, ou do shopping em si. Mas as redes regionais, elas têm essa proximidade, né? Elas conseguem estar próximas do consumidor mais do que as grandes marcas, né? Isso é uma força a ser explorada, né, Annelise? Em todos os sentidos. Muito. As grandes marcas, elas estão se inspirando, inclusive, nisso, nos mercados locais, para criar o seu hiperlocativismo, hiperlocalismo, né? Então, as marcas regionais, elas estão à frente, principalmente com a pandemia, a gente teve essa característica muito mais fortalecida, porque as pessoas ficaram mais dentro dos seus bairros. Como elas começaram a trabalhar muito em casa e consumir no local, então esse comércio local foi fortalecido, né? Então, o cliente ali, as redes regionais, elas conhecem muito mais quem é o seu cliente. E como elas vão tirar partido disso? Primeiro, a característica de WhatsApp, né? Você sabe o que o seu cliente gosta, ele vem ali por exemplo, ele vem toda semana e ele busca, eu que sou mulher, um sapato diferente. Eu vou numa loja de sapato. Então, quando chegou uma novidade, a vendedora já me conhece, ela sabe a minha característica, que eu gosto de um sapato de salto, por exemplo. Olha, chegou um salto super moderno aqui, na cor X, você já manda para mim, reserva para mim. Então, assim, isso ao regionalismo, ao locativismo. Ele vai conhecer mais o seu consumidor e com isso a venda tende a aumentar muito, né? Então, como que você pode fazer isso não estando só no bairro? Através das redes sociais, né? Então, nas redes sociais também você conhece quem é o seu consumidor, você vê os comentários, você vê ali o que pedem mais. Poxa, eu gostei desse produto, esse produto teve maior engajamento, né? Então, hoje não é só ali no bairro, né? As redes sociais seriam também uma comunidade hoje, né? É uma forma de você ficar mais próxima, né, do seu consumidor e conhecer ele mais. Mas as redes regionais estão sendo de estudo para as grandes marcas, né? Bacana, usar essa força a favor. Você citou aqui um pouco da nossa tomada de decisão, né? Isso tem um pé na neurociência, né? Que é o entendimento de como que a gente toma decisões, como é que a gente faz escolhas, porque nós preferimos uma marca ou outro tipo de estímulos, nós respondemos melhor, né? O que é a neurociência aplicada ao varejo, Annelise? Olha, a neurociência, né, ela vai estudar o comportamento do consumidor, como que ele decide determinada marca, por que ele decide, e a gente vai aplicar isso no varejo estudando o consumidor, o que ele prefere e trazendo essas características da loja. Um exemplo bacana para entender, assim, é a nova loja da Google, que abriu recentemente em Nova York, né? Eu tive lá em janeiro agora e eu fui estudar como que aquela loja foi feita. Eu falei, poxa, que loja diferente, né? Porque ela tem os laboratórios onde você abre, né? São salas que você abre com o próprio toque, daí você conhece os produtos, experimenta os produtos, mas ela não deixa de mostrar que é uma casa, né? Então ela traz umas características residenciais, né? Tem a parte de sustentabilidade, tudo. Mas olha que interessante, este projeto de uma grande marca, que foi a Google, que não tinha loja física, né? E Google jamais teve loja física, mas entrou para ter uma loja física. Ela começou um estudo 2 anos antes de abrir a loja, numa feira de Milão de design.
que vai acontecer, inclusive, agora, mês que vem, né? Esse ano, na Itália. Então, eles fizeram uma experimentação e fizeram o que a gente chama de neuroestética, um projeto de neuroestética que mistura a parte de neurobusiness ou neuroarquitetura, né, com a questão do retail design, né? Então, eles fizeram 3 ambientes diferentes, 3 espaços residenciais diferentes, né? Então, com características diferentes, muito mais moderno, outro muito mais romântico, e um outro mais com formas orgânicas. Então, eram 3 espaços diferentes, onde você entrava, colocava uma pulseira, e essa pulseira media quais eram as suas reações nesses ambientes. Então, como é que você se sentia em cada um desses ambientes. Então, eles mediram isso, e através dessa medição, viram aquilo que as pessoas mais gostavam de ficar nos espaços, o que elas menos gostavam para tomar a decisão de fazer o projeto da loja. Será que você tá aí, né, Tino? Para fazer o projeto da loja. Então, a neuroarquitetura é exatamente isso, é você trazer esse estudo do consumidor, né, como ele reage ao espaço, e ao comportamento para você tomar essas decisões e medir os espaços. Você pode fazer isso por equipamentos, e no caso da Google foi uma pulseira, mas você tem os capacetes hoje que fazem essas medições, inclusive com projetos online, né? Você não precisa mais estar fisicamente no lugar. Como você reage o olho, como também é medido, né? Então, isso tudo é transformado nos projetos, né? Esse estudo de comportamento. Você citou aí o caso do Google, né? A Amazon também indo para as lojas físicas, e a gente tem notícias de outras grandes operações de e-commerce, né? Líderes mundiais fazendo esse movimento, né? O que confirma aquilo que você falou agora há pouco, né? No entendimento da loja como parte de um ecossistema. Mesmo quem é muito forte no e-commerce sente a necessidade e vê, não é nem a necessidade, vê a oportunidade de expandir negócios estando mais próximo, né? Mais disponível, usando as lojas como ponto de distribuição mesmo, de um ponto avançado de logística, né? Para que entregas saiam mais rápidas a partir desses pontos. Ou seja, a loja está mais viva do que nunca, né, Annelise? A neurociência é uma das características, né, para trazer isso aí mais assertivo, né? Mas os retail designers, a maioria trabalha isso diariamente. Às vezes a gente não tem a possibilidade de algumas marcas de fazer esse estudo de neurociência, mas a gente aplica a neurociência, porque a gente estuda, não consegue medir o que acontece ali, mas a gente estuda quais são as características de outros projetos. Por exemplo, o que a gente faz com o projeto da Google e transforma num projeto de bairro? Exatamente isso. Quais foram os estudos que eles fizeram que que foram positivos? E o que eu posso trazer desses estudos, estudando isso, para uma loja regional? Né? É um ambiente de estar, por exemplo, trazendo um ambiente de estar da casa para dentro da loja, formas orgânicas, como que as pessoas andam, né? Estudado como as pessoas fazem esse trajeto, o que elas preferem pela direita, pela esquerda, onde é o seu ponto focal, né? Então, isso é muito interessante. Você traz de grandes marcas e transforma isso em projetos também de lojas locais, né? Perfeito. Annelise, como é que você vê a loja do futuro? Na tua visão, como é que ela é? Cada vez mais sem barreira no físico e no digital, né? Eu acho que ela deixa de ter cada vez mais essa barreira. E eu vejo muito esse link, né, das redes sociais, né, com a loja física. Por exemplo, um estudo que eu estava olhando esses dias, até uma postagem da Camila Coutinho, né, que ela estava falando da loja, do fenômeno da Shein, não sei se fala Shein ou Shein, da China, como uma loja de fast fashion, ultra fast fashion, né, e que ela tem sido avaliada com bilhões na China. E ela mesmo, que nasceu no digital e vende no digital, no Brasil, ela já abriu loja física, né? Justamente
para estar mais próximo e conhecer o consumidor. Mas o que ela faz? Olha como eu imagino essa loja do futuro cada vez mais com essa inteligência. Então ela olha, por exemplo, quem ela atende, qual o público dela? A geração Z, a maioria. A geração Z está onde? Ela está no TikTok. Como ela está no TikTok, o que ela gosta? Poxa, ela gosta a característica de uma blusa azul, uma calça verde. Ela vai lá e testa e põe 200 calças veludo verde e a blusa azul. Vende tudo, ela põe mais para venda. Então, ela faz o que o seu consumidor pede. Então, a loja do futuro, primeiro, ela deixa de ter essa barreira entre o físico e o digital. Cada vez ela mais está engajada com o consumidor, o que ele quer, e ela produz para o que ele quer. E nas quantidades, né, conforme ele quer. E com isso, você tem uma assertividade muito maior. Então, deixa de ter essa barreira, né? Olha, eu vou na loja, vou pegar o que eu quero. Não, eu estou ali no TikTok, eu já estou falando o que eu quero, a loja já descobriu o que eu quero, então já tem esse engajamento, né? Massa, muito bem. Bom, eu vou finalizar aqui com uma última pergunta e presumo que a resposta vai ter um pouco do teu trabalho, mas um pouco de trabalhos que você admira também de outros profissionais. Quais lojas no Brasil, quais redes de loja, né, que estão presentes assim, muitas, porque aqui tem gente de todas as regiões do Brasil nos assistindo ou nos ouvindo, né? Quais lojas eu poderia buscar uma inspiração ou que eu poderia entender como um bom exemplo de retail design no Brasil? Olha, depende muito do segmento, né? Mas, assim, uma que eu sou fã é a Dengo, aqui em São Paulo, que é de chocolates. Eu acho que foi uma loja que foi com muitos profissionais, eles fizeram em muitas mãos, né? Então, é uma loja que tem experiência, tem história da marca, você consegue entender quem é a marca, os seus vendedores estão ali realmente engajados, né? Quando você entra ali, você se sente feliz, você não quer ir embora, né? Porque eles vendem ali quem é a alma da empresa. Poxa, eles têm orgulho de falar que de onde vem o chocolate, de onde vem o cacau, que eles pagam o preço justo no cacau. Então, eles têm orgulho de ponta a ponta da experiência, além de ter um restaurante no local. Então, você consegue conhecer os pratos também, você consegue levar para presente, você consegue vivenciar aquela experiência de fazer um presente customizado, né? Então, eu acredito neste varejo que primeiro tem propósito, né? A marca tem propósito. E esse propósito, ele é genuíno. Né? Ele é genuíno, os vendedores sabem do que eles estão falando, eles vivenciam isso, a maioria deles já foram até onde é produzido, né, o chocolate, como é produzido. Então, eles sabem do que eles estão falando, que é de forma justa, eles estão felizes de estar ali, né? Então, você entra lá, o sorriso é aqui, e é genuíno, né? Então, não é só um espaço de venda de chocolate, porque comprar chocolate, eu entro na internet, eu peço aqui e chega para mim rapidamente, né? No mesmo dia eu recebo esse chocolate em casa. Mas vivenciar essa experiência faz toda a diferença. Então, para mim, hoje eu sou super fã. A Dengo, para mim, é uma loja que, para mim, tem todas as experiências e tem propósito de marca, né? Massa. Uma pergunta que ficou logo do começo do nosso bate-papo, que eu não quis interromper a linha de pensamento, é sobre o RDI. Né? Você hoje preside o Retail Design Institute. O que é o RDI? O RDI, Retail Design Institute, é um instituto que veio dos Estados Unidos há 13 anos, aproximadamente. Então, ele é voltado só para profissionais, que seriam designers, visual merchandising, profissionais do varejo, voltados ao design de varejo. Então, hoje, nós trouxemos esse instituto, quem trouxe foi o George Homer, que é o fundador. Ele era o chairman, inclusive uma novidade, que houve uma nova assembleia semana passada, então eu estou em transição, né? Agora vai ser apresentado o novo presidente, já tem um novo presidente para o Instituto, que é o Renato. Ele vai entrar no próximo mês, né? A gente está fazendo essa transição entre minha saída, a entrada dele, eu fico como chairman, como conselheira, e o George passa a ser um conselheiro nosso vitalício, porque, enfim, ele trouxe a história, né? Então entra uma nova diretoria, mas é um instituto voltado
aos designers e profissionais que trabalham com design de varejo. Então, vitrinistas, visual merchandising, arquitetos, designers, né? E a gente faz o quê? Fomenta, né? Por exemplo, cursos. Nós temos hoje cursos no IED, no Instituto Europeu de Design, um curso especializado para ensinar design de varejo. Nós temos parceria também, contrato com a USP, onde a gente está fazendo um laboratório para mostrar, né, o design de varejo para os alunos, e ali também fazer alguns cursos. A gente tem a parceria com a SPM também, onde a gente faz alguns cursos, algumas ações juntos. Então, é para fomentar cada vez mais a importância do design de varejo. E acho que um pouquinho aqui eu mostrei hoje, né, a importância de você pensar na sua loja como estratégia, né, de você ter melhor resultado e conhecer melhor o seu cliente. Quer dizer, quando eu for contratar o escritório de arquitetura para projetar a minha próxima loja, se ele fizer parte da IDI, se ele tiver conexão com a IDI, se ele tiver um curso da IDI, é um bom sinal, é um bom indicativo aí de qualidade, né? Sim, nós teremos um novo curso em setembro no Instituto Europeu de Design, então fiquem atentos, acho que já está sendo vendido lá no IED, vale muito a pena, porque a gente aborda branding, a neurociência, né, que seria voltada ao retail design, que é com o professor Rogério especializado, que dá aula no IPOG também. Nós abordamos design sensorial, né, como fazer esse design com 5 sentidos. Então, é bem amplo, né, o curso, mas é um curso rápido até, acho que são 14 horas. Então, ele já não é uma especialização, mas é um curso que já ajuda muito, né, a abordar todos esses aspectos, principalmente para os designers, arquitetos. Fiquei com vontade de fazer também. Vamos fazer. Vambora. Annelise, quero te agradecer teu tempo, agradecer tua generosidade em compartilhar tua experiência, suas impressões, né? Suas perspectivas aqui. E eu e a audiência aqui do podcast Varejo na Prática agradecemos tua presença. Eu que agradeço o convite, Dino. É um prazer, acompanho ali vocês, o reality show, que eu acho o máximo, né? Acompanho as suas redes sociais também, adoro. E aprendo muito com vocês. Estou aqui para compartilhar e aprender também. Obrigada pelo convite. Nós também. Obrigado você. E para você que acompanhou a gente em mais um podcast Varejo na Prática, muito obrigado. Se você está vendo a gente no YouTube, lembra de se inscrever no canal, clicando aqui embaixo. Se você está ouvindo a gente, aliás, no Spotify, segue esse canal, ou no Instagram, lembra de ativar as notificações para você ficar sabendo se tiver novidade. Um forte abraço e até o próximo podcast. Tchau, tchau. Obrigada.